Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Mas que hora mais ruim da vida para a Petrobras para estourar uma intensidade, uma intensificação no conflito no Oriente Médio com os ataques dos drones do Irã na noite do último sábado a Israel. Bom, eu acho que isso repercute no mercado como um todo. E eu acho que você traz primeiro os números aí, depois a gente traz uma reportagem relatando como foi o ataque, falando um pouco mais das consequências. Primeira coisa é o petróleo, né? Que já está todo mundo aí de orelha em pé. Como é que está a situação nesse momento de manhã? Muito bom dia, Otávio, mais uma vez. Olha, petróleo parece estranho, mas está caindo, e caindo bastante. 1,1%, 89 dólares e 40 centavos o barril. A gente vai comentar o porquê daqui a pouquinho também, mas realmente soou aparentemente estranho. Todo mundo esperando que o petróleo disparasse no mercado. Está acontecendo exatamente o oposto. Queda de 1,1% do petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. 89 dólares e 40 centavos o barril. Mercado financeiro, dólar sim, subindo 1,1%, dá uma disparada aqui, R$ 5,18, em parte refletindo o aumento das tensões aqui com o recrudescimento da guerra lá no Oriente Médio. Mercado de ações praticamente estável, bolsas americanas até sobem um pouquinho, bolsa aqui no Brasil sem alterações, pelo menos um aumento no índice Bovespa. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos predominantemente em queda, com uma grande exceção que é o arroz. O arroz está disparando no mercado internacional hoje, em torno de 3,3%, soja cai 1,1%, milho também 1 ponto percentual, trigo não é diferente, menos 0,9%. Na Bolsa de Nova York, tudo em alta. Algodão sobe 1,3%, café continua disparando, puxado especialmente pelo café robusta. Os dois estão subindo na manhã de hoje. Café arábica dispara 2,2%, robusta alta de 0,8%, mas já está lá nas alturas. Robusta, que é referência para o nosso conilon, que está com preço mais alto em 16 anos. Açúcar também sobe 0,6%, suco de laranja também com alta de 1,3%, cacau também com valorização 1,8%, boi gordo no mercado futuro da B3 também com alta de 0,2%, Tavinho. Então esse é o retrato do mercado neste momento. É uma curiosidade, porque muita gente pode estar se perguntando, antes da gente entrar na guerra aí, Israel-Irã, ou Irã-Israel, seja lá como for, por que essa alta do Robusta? Está faltando café arábica? A gente sabe que o Robusta tem melhorado muito de qualidade, não só o Robusta do Vietnã, que é o maior produtor do mundo, mas o Robusta brasileiro, ele vem melhorando muito de qualidade. O nosso chamado aqui de Conilon. Esse café caiu no gosto, caiu na preferência, porque ele tinha uma diferença de preço muito grande do Arábica. Tavinho, foi praticamente empatado. A gente tem comentado isso aqui diariamente. O que está acontecendo é o café robusta com alta de nível mais alto em 16 anos, em parte por consequência de queda na produção do Vietnã, que é o maior produtor desse tipo de café, queda na atual safra e temores com relação à próxima safra. Está faltando chuva por lá. Então, isso piorou a tendência do mercado com preços para cima por conta das preocupações com o Vietnã. Tem preocupações logísticas também. O Vietnã está com muita dificuldade de exportar seu café lá pelo Mar Vermelho, por causa daqueles ataques do grupo Houthis, lá do Iêmen, que tem atacado navios lá. Então, isso tem obrigado, por exemplo, muitos navios, não só de café, a circuncidar lá o sul da África para chegar aqui em portos europeus. Então, isso encareceu muito o transporte, consequentemente encareceu o produto, né, por aumento do frete. E aí o café arábica, que não tinha nada a ver com isso, acabou pegando carona, ou seja, aumentou a demanda pelo arábica, que tem maior disponibilidade, é uma produção maior do que o robusta, e acabou isso contaminando os preços do café arábica também, que não para de subir. Como eu disse aqui hoje, subindo 2,2%, e o robusta já tinha subido para um nível mais alto em 16 anos, hoje até sobe mais um pouquinho. Então, isso é tudo puxado pelo café robusta. E está acontecendo algumas coisas curiosas também, como consequência disso. O Vietnã e também a Indonésia, que são os principais produtores de café robusta, referência para o nosso conilon, estão importando o conilon brasileiro para se autoabastecer. Tinham exportado muito anteriormente, ficaram com pouco produto lá e estão importando robusta do Brasil, algo inédito, o Brasil vendendo o seu café robusta para os seus principais concorrentes. Tudo consequência dessa desordem que está acontecendo, especialmente no Oriente Médio, que afetou
esse setor. E, além disso, também o clima afetando a produção do café robusta também. A boa produção do agronegócio brasileiro faz com que a gente entre em alguns mercados aí na contramão. Por exemplo, você acabou de citar um exemplo aí, o Brasil exportando o nosso Conilon, que é o Robusta, né? Também conhecido como canéfora, né? Então, só que no Vietnã eles chamam de Robusta, aqui nós chamamos de Conilon. E aí, porque esse café, embora as pessoas não saibam, ele é um café diferente do arábica. O arábica é um café mais suave, estou falando pelo meu paladar e pelo que as pessoas dizem. Ele é um café mais suave, mais palatável, portanto é um café mais agradável. Tanto que o Robusta era muito utilizado e ainda é para a produção de café solúvel, mas como ele melhorou de qualidade, ele tem sido usado aí nos blends, nas misturas de vários cafés, criando produtos diferenciados. Então, ele está dentro do mercado regulador, do mercado que balanceia a disponibilidade de café para o mundo. Portanto, se ele falta, e aí o próprio Vietnã, para cuidar das suas responsabilidades de exportações, tem que importar o nosso Conilon, que é o Robusta deles, dá para entender porque é que a coisa vai aumentando, o preço vai subindo. E olha, com o que aconteceu no último sábado lá, Irã e Israel, a tendência é só piorar ainda mais aquela faixa do canal do Mar Vermelho ali, do canal de Suez, porque tanto o Hamas quanto os Houthis que fazem esses bloqueios, esses assaltos a cargueiros ali na região, apoiaram o ataque do Irã. Então, não sei como é que essa história vai ficar. Essa aí só começou, mas o que eu sei é que todas as outras que começaram não terminaram. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, depois a guerra do Hamas contra Israel, e agora abre uma terceira frente, que é a do Irã. Olha, bom, vamos à reportagem primeiro e depois a gente comenta um pouquinho mais. Israel e Irã são as duas maiores potências militares do Oriente Médio. Olha o perigo. E vivem histórico recente de tensão, que pode afetar o mundo todo. A artilharia lançada pelo Irã já era esperada pelas grandes potências do mundo desde o ataque, atribuído a Israel, contra a embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria. A ofensiva em 1º de abril matou 13 pessoas, incluindo 3 comandantes de um pelotão da Guarda Revolucionária do Irã, que realiza operações no exterior. Na véspera do ataque, o governo israelense suspendeu as aulas, fechou praias e restringiu reuniões. Os países romperam os laços diplomáticos em 1979, com a Revolução Islâmica no Irã. Desde então, a nação persa se opõe ao Estado judeu e defende o reconhecimento do Estado palestino na região. Já Israel acusa o Irã de financiar grupos terroristas, como o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano, e de realizar ataques movidos pelo antissemitismo. Se digamos que esse conflito, se ele se escalar, enfim, envolver outros países, a gente pode ter desdobramentos piores, né, para o comércio internacional, a depender do envolvimento de outros países vizinhos importantes nesse cenário também pode trazer um cenário de incerteza para a economia, afetando mais negativamente não só o Brasil, porque dependendo dos desdobramentos, você pode ter impactos para todos os países, para a economia de uma forma geral. Por aqui, o governo brasileiro disse acompanhar com grande preocupação a escalada de tensões no Oriente Médio e convocou a comunidade internacional a se mobilizar para evitar o aumento do conflito. O Itamaraty desaconselhou viagens à região e a FAB disse estar de prontidão para possíveis operações de resgate de brasileiros. Bem, eu ia falar Israel, Silmar. Na verdade, isso já era previsto após o ataque à embaixada do Irã em Damasco, na Síria, né? Já era previsto, tanto que o governo israelense tinha informações e proibiu ir das praias, fechou escolas, porque sabia que a inteligência israelense tem muita informação. É uma redundância que eu vou falar, mas a inteligência israelense é uma das mais inteligentes do mundo. É redundante o que eu estou falando, mas ela funciona muito bem e ela serve de base, inclusive, para a CIA, órgãos americanos, o próprio governo brasileiro e de muitos países ocidentais se utilizam dos sistemas de inteligência israelenses. Agora, a situação, na verdade, só se agrava um pouco, mas é perigosíssima. Mas o que dizem com algumas pessoas que eu conversei no final de semana, pessoas que gostam de geopolítica também e gostam de conversar sobre o assunto,
é que foi, na verdade, uma sinalização do Irã para Israel dizendo, nós estamos aqui, estamos acordados, não estamos para brincadeira, né? Tanto que mandou os drones primeiro, né, do ponto de vista estratégico, mandou os drones primeiro. Drones andam mais devagar do que jatos caças supersônicos. Eles foram abatidos por artilharia, mas caças também foram lançados para combater os drones. Né? Primeiro você desabastece a artilharia, né? E aí depois você gasta uma fortuna com a decolagem de um caça para explodir drone. Mas também, se você deixa o drone ir, o estrago que vem pode ser maior do que o custo de um caça desse de voo. Enfim, e mostrou também, de certa forma, que a coalizão Estados Unidos, Inglaterra, OTAN e países árabes ali que têm o Hezbollah e o Hamas e o Irã como potenciais perigos contra os seus governos, também estão unidos e enfim... Mas é uma situação perigosíssima, né? Aparentemente, Sabino, houve uma tensão forte logo do lançamento por esses drones, depois seguidos de mísseis do Irã, mas parecia uma coisa combinada, Tavinho. Está todo mundo agora preocupado com a possível reação de Israel contra esse ataque, que não matou ninguém, não prejudicou nada, ou seja, parece uma coisa combinada até, de mostrar aqui que o Irã tem condições de fazer isso, mas não estava a fim de liquidar com Israel, nem de matar gente, nem nada. Tanto que anunciou previamente aos 4 cantos do mundo aqui que ia fazer isso. Em segundo lugar, isso foi um negócio que parecia mirar somente objetivos militares, não matou ninguém, porque extremamente é muito estranho, né? Não matou ninguém, então parece realmente uma coisa combinada, simplesmente um aviso. E agora surge a pergunta se Israel vai revidar ou não. Eu acho que não. Não tem porquê, porque afinal não causou prejuízo nenhum, em vidas humanas pelo menos. Então ficou o recado no ar aqui, tanto que eu estou vendo aqui pela própria reação do mercado, uma queda do petróleo significa que o pessoal não está acreditando que vai haver alguma intensificação das hostilidades da região. Israel possivelmente não vai retalhar, e o petróleo, por conta disso, caindo bastante. Agora há pouco, 1,1%, caindo abaixo dos $90 o barril. É uma situação bastante extrema. Você avisa que vai atacar o inimigo? Eu nunca tinha visto isso aí. Às vezes a gente vê Então, alguns... é uma coisa combinada, né? Um negócio aqui, é uma combinação aqui para dizer que alguém está fazendo alguma coisa, está preocupado com uma coisa, mas ou um aviso, né? Um aviso, deixa por aí, isso a gente pode fazer. Da próxima vez vai ser pior. A gente vê, às vezes, alguns casos onde a polícia chega para dar batida e aí não encontra quem está por lá, porque provavelmente vazou alguma informação. Enfim, são casos assim, mas o Irã anunciou aos 4 cantos que ia fazer isso aí. E é bom lembrar que tudo começou, não tudo começou, o conflito é muito mais antigo, antes da criação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial. É coisa milenar, vem lá de trás, essa briga entre árabes, muçulmanos e judeus. Agora, esse caso mais recente começou exatamente com o ataque do Hamas a Israel. Esse, sim, foi um ataque muito violento, por conta do acordo que ia ser assinado naquele dia ou no dia seguinte entre a Arábia Saudita e Israel, criando uma coalizão inédita no mundo árabe e no mundo muçulmano. A Arábia Saudita, que é totalmente pró-Estados Unidos e tem bases americanas em seu território, trabalha unida com os Estados Unidos, e tanto que se mostrou combatente aos mísseis do Irã e ajudou aí na ação. Então, eu acho que, de forma geral, a geopolítica ali continua praticamente a mesma, né? É verdade também. Então, na minha opinião, não vai resultar em nada muito além daquilo que já está acontecendo. Até porque os ataques de Israel contra a faixa de Gaza também deram uma diminuída, está havendo uma trégua, aparentemente a situação se encaminhando para alguma normalidade, entre aspas, digamos assim. As tensões permanecem, é claro, não só isso, tem toda a questão da guerra também entre Rússia e Ucrânia, tem tudo a preocupação com o que a China pode fazer com relação a Taiwan, as tensões globais continuam. Mas, aparentemente, ninguém quer guerra, né? Então, está havendo, assim, uma espécie de combinação de que eu faço de conta que te ataco, mas não mato ninguém. Ou seja, aparentemente, depois desse ataque do Irã lá, foi a impressão que ficou. É briga de casal, né? Olha, não me trai que eu posso te trair, não me ataca que eu posso te atacar. Eu estou avisando, eu também estou te avisando, né? Então fica esse empurra. Mas a grande verdade
é que esses conflitos eles já existem há muito tempo, como a gente disse aqui, e o maior sintoma de que o mercado não se preocupa foi o preço do petróleo, que você falou que está baixando, justamente baixando hoje, quando todo mundo pensava que ia subir. Agora, criou um problema aqui para o governo brasileiro, porque está preocupado, sim, se o petróleo subir, porque a nossa gasolina já está defasada a 17%. E aí, se o petróleo sobe, essa defasagem vai ficar maior ainda e não vai poder aumentar se aumenta o pessoal chia. E outra, o governo brasileiro está sendo chamado aí a campo para tomar uma posição. O Irã é um grande parceiro comercial do Brasil, principalmente no agronegócio, e aí agora, eu não sei, é um problema de diplomacia. O Brasil também está nessa situação toda, né? Que, aliás, não é uma má política, né? Para quem depende de mercados, quer exportar, nosso negócio é fazer negócio, não é fazer guerra, né, também. Então, talvez seja uma política realista para o momento e ficar em cima do muro, que é o que está acontecendo. Vamos lá, por enquanto é isso, né? E fica nisso. Vamos ver depois o que acontece, depois disso. Mas, pelo que você está falando, eu achei, as pessoas com quem eu conversei, não vai sair muito disso, não. Ó, eu estou aqui, hein? Eu estou aqui, hein? Não brinca comigo, não, hein? Ó, vou dar um susto, hein? Vou fazer uma parafernália, uma festa de São João. Você vai ver. Bom, com certeza. Vamos falar de uma coisa muito boa, que é um recorde aí na safra da cana-de-açúcar. As unidades produtoras de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil concluíram a safra 23-24 com mais de 654 milhões de toneladas processadas, montante que representa recorde histórico na oferta de matéria-prima da região. Entre os estados do Centro-Sul, o maior aumento na moagem foi observado em São Paulo, que registrou o avanço de 23%, com mais de 387 milhões de toneladas na safra 23-24. Bom, os dados finais da safra 2023-2024 confirmam as expectativas e registram safra recorde no Centro-Sul do país. As unidades produtoras processaram maior quantidade de cana da história e também atingiram um nível recorde de produção de açúcar e de produção de etanol. No total foram processadas 654,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, um crescimento próximo de 20%. A produção de açúcar atingiu 42,2 milhões de toneladas, 25% de crescimento, e a produção de etanol também foi recorde, atingindo 33,6 bilhões de litros. 18,5% desse volume veio do milho e o restante veio da cana-de-açúcar. Bom, a gente já tinha comentado, eu vinha comentando isso e por dois motivos muito bons, né, principalmente. O bom preço do açúcar no mercado internacional, cujos principais fornecedores, além do Brasil, tiveram problemas aí climáticos e baixaram a sua produtividade, né? Então, há a necessidade do produto que está com bom preço, bom para o Brasil nesse momento. E internamente aqui, na questão do etanol, né? Onde se produziu, também teve matéria-prima para produzir bastante etanol, a Única segue aí na sua campanha de valorização do etanol brasileiro, como um combustível limpo, bom para o meio ambiente, bom para o Brasil, e bom e chique para quem usa, né? Essa é a campanha da Única. Então, açúcar para vender nós temos, etanol para botar no tanque nós temos. Aí o setor sucroalcooleiro vai de vento em popa, Silmar. A gente já tinha comentado isso aqui várias vezes, também a gente tem acompanhado uma produção espetacular, beneficiada pelo clima, a produção de cana, né? Consequentemente permitiu um aumento também para níveis recordes na produção de açúcar, de etanol de cana e de etanol de milho também, que tem crescido bastante a cada ano, com mais de 40% na última temporada, a produção de etanol feita de milho. E com tendência a continuar crescendo muito nos próximos anos também, o que é muito bom para o produtor de milho, além de produtor de cana. Então, o resultado esperado, agora é o balanço final, divulgado pela Única, comprovando aquilo que já esperava, assim, a produção espetacular de tudo. Preços ajudaram, o clima também, tanto está aí o resultado em termos de produção do nosso setor sucroalcooleiro, que teve um excelente ano safra. E agora está começando um novo, também prometendo bem. A safra, no entanto, vai ser menor, o clima dessa vez não ajudou, então a safra vai ser menor do que a anterior.
essa safra que está começando agora, no mês de abril. A colheita já está começando em algumas regiões. Agora, a tendência ainda é de uma boa produção de cana, de açúcar como consequência. Tem gente achando até que o mercado vai derivar mais para o mix, para produzir mais açúcar do que etanol. Portanto, a produção de açúcar pode até quase empatar com a produção da temporada anterior para se beneficiar desses preços que continuam altos no mercado internacional. É claro que os nossos concorrentes tendem a se recuperar, isso já está começando a acontecer, em termos de produção, o caso da Índia, da Tailândia, por exemplo, mas o Brasil ainda tem um espaço muito bom para continuar obtendo bons preços no mercado internacional, pelo menos até o final desse semestre. Depois a gente vê o que acontece. Mas o cenário continua positivo. Isso aí. E para uma segunda-feira com um tempo borocochô, como está em São Paulo, inspirando preguiça, está nublado, está abafadinho, já choveu um pouquinho de manhã, tá cara de segunda-feira mesmo. Nós não, né, Silmar? Nós já começamos quentes aqui, né? Os nossos dois assuntos aqui dominaram durante 15 minutos a nossa conversa e com conteúdo. E o nosso clima a gente exportou para São Paulo, que aqui foi um fim de semana muito ruim, muita chuva, frio, e hoje a segunda-feira maravilhosa, parece um dia de primavera aqui. A chuva foi para São Paulo. Veio para cá. E o seu Grêmio está reclamando aí do VAR, da arbitragem, esse VAR. Meteram a mão no seu time. Por razão. Bom, o nosso foi um pouquinho mais tranquilo esse fim de semana, não entrou em polêmica, pelo menos por enquanto. Boa semana para você que está só começando e até amanhã, Silmar. Abraço. Até amanhã, boa tarde.